Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Chance. Bem-vindos à nossa aula número 2 do módulo de atendimento ao cliente. Hoje nós vamos falar sobre comunicação eficaz. Eu disse lá no início do módulo, na semana passada, que a gente não tem como falar de atendimento ao cliente antes da gente falar sobre o processo de comunicação. E assim nós começamos. Né? Nós falamos sobre a importância do atendimento ao cliente, o que é o atendimento ao cliente, vimos um pouco do processo de comunicação, tá? Independe do tipo de comunicação, esse vai ser o processo. Nesse processo existe um emissor, existe um receptor, existe uma mensagem, existe um código, existe um canal. Se você perdeu todas essas explicações, volta na aula 1, né? Que a gente conversou sobre tudo isso. Vimos também que nesse processo de comunicação pode ter um ruído. E o que é o ruído? O ruído é algo que atrapalha essa comunicação de se concretizar ou de ser bem feita. E aí vocês assistiram um vídeo no final da aula, certo? E nesse vídeo ele falava um pouco sobre o quê? Também falava do processo de comunicação. Foi mais uma oportunidade aí de vocês... Deixa eu ajeitar essa tela aqui. Foi mais uma oportunidade aí de vocês compreenderem o papel de cada artista desse processo de comunicação, né? Mas ele falou um pouco também sobre o quê? Sobre feedback. Feedback é a prova de que a comunicação foi bem feita, porque ela é o retorno daquilo que aconteceu. Pensem, por exemplo, numa conversa entre duas pessoas. É o processo de comunicação acontecendo a todo momento, né? E aí quem é emissor também é receptor, né? E as pessoas ficam trocando essa comunicação aí toda hora. E então fica mais fácil identificar qual é o ruído e fica mais fácil de identificar também o feedback, ou seja, se a pessoa compreendeu a mensagem que você quis passar. E se ela não compreendeu, você pode reformular a forma, reformular o que você disse, usar outras palavras, pode falar um pouco mais alto, porque às vezes ela não ouviu, né? O ruído foi justamente esse, ó. Aqui tá passando uma moto agora, eu não sei se vocês ouviram bem o que eu acabei de falar, né? Esse foi o ruído da minha comunicação com vocês, né? E aí, então a gente entendeu um pouco desse processo de comunicação tão importante e de como é importante também a gente saber se esse processo foi bem concretizado, que é através do feedback, que é através de saber de que se o receptor compreendeu a mensagem que foi passada. Aí a gente continuou, falamos sobre os tipos de comunicação, verbal, oral, né? Vimos dos problemas da comunicação que pode ter na comunicação oral, que às vezes utilizar uma linguagem rebuscada, informalidade, regionalismo, né? Falamos da comunicação escrita, da comunicação não verbal e da comunicação assertiva, tá? Que tem um pouquinho a ver com a aula de hoje também. Como eu disse lá no começo, nós vamos falar sobre a arte da comunicação eficaz, tá? E o que é a comunicação eficaz? Você, por exemplo, já se encontrou numa situação de desconforto por ter sido mal interpretado? Você quis dizer uma coisa, a pessoa até compreendeu aquilo que você quis dizer, mas ela levou para um outro lado? Complicado, né? Ou você perdeu oportunidades ou alguma oportunidade por não saber qual era o comportamento esperado naquela situação ou por não ter se expressado como deveria? Essas situações são mais comuns do que a gente pensa, tá? E por que isso acontece? Porque não há uma comunicação eficaz nesse processo, tá? E o que é a comunicação eficaz? A gente pode dizer que é aquela que não deixa dúvidas sobre a mensagem transmitida e que é verdadeiramente esclarecedora sobre o assunto tratado. Eu aqui com vocês, né? Nós temos esse tipo de comunicação em que o feedback é quando vocês aprenderam, saber se vocês aprenderam, talvez através de um exercício eu consiga saber isso. Talvez se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com algum de vocês, eu vou conseguir saber se vocês de fato conseguem compreender. E se não estão conseguindo compreender, qual é o problema, se é o problema no que eu estou falando, na forma que eu estou falando, entendeu? Ou talvez o problema seja que a pessoa não está assistindo a aula direito, né? Porque pode ter problema de todos os lados. Quando eu digo não assistindo a aula direito, às vezes botou para
pra passar aí e tá fazendo uma outra coisa, e tá olhando, sei lá, um Instagram, um Facebook, um Twitter, né, na hora da aula, né? E isso tudo pode atrapalhar esse processo de comunicação aqui e essa comunicação não ser eficaz, ou seja, o objetivo dela não ser atingido, tá? Ela não ser esclarecedora, tá? Ela não deixar dúvidas para vocês sobre o que está sendo dito, sobre o que está acontecendo, tá? Então a minha preocupação aqui é ter um processo de comunicação eficaz com vocês, tá? E aí o que eu vou acompanhando que não está sendo tão eficaz assim, a gente vai modificando e se reestruturando para que a gente possa alcançar isso. Então não se esqueçam, como saber se a minha comunicação está sendo eficaz? Tá deixando dúvida sobre a mensagem transmitida? Tá? É como se eu estivesse falando aqui, sei lá, eu tô falando sobre comunicação, vocês estão entendendo sobre matemática, sei lá, sabe? Às vezes o problema é tão grande que, que as pessoas não conseguem compreender sobre o que está sendo dito. Qual é a mensagem transmitida aqui, tá? E se ela está sendo esclarecedora? Ou seja, essa comunicação aqui vai ser eficaz se essa aula for esclarecedora sobre o que é uma comunicação eficaz. Tá? A melhor forma de fazer isso, como vocês têm visto nos vídeos e como vocês têm visto nas últimas aulas que eu dei, a melhor forma da gente compreender, assimilar, né, conteúdos e tudo mais é quando a gente dá exemplos. Né? A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente sempre cita alguém quando a gente quer expor alguma situação. Olha, sabia que aconteceu isso? Então, lembra que daquela vez aconteceu isso com aquela pessoa? Então, aconteceu isso comigo assim, 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 né? Ou quando a gente tá contando sobre alguma coisa e aí a pessoa que tá conversando com a gente, pra compreender, cita a mesma coisa que aconteceu com ela. Sei lá, eu tô com catapora, meu corpo ficou todo cheio de bolinhas, tive que tomar banho com permanganato. Aí a outra fala, nossa, quando eu tive catapora isso também aconteceu. Deu até na minha garganta, e eu lembro o quanto que era difícil de eu falar, que não sei o quê. A gente faz isso o tempo todo para assimilar aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ensinado, para compreender o contexto no geral. E aqui a gente não vai ser diferente, tá? Mas antes de eu dar uns exemplos e a gente conversar melhor sobre como nossa comunicação pode ser eficaz ou até mais eficaz, né? Às vezes a gente pensa que está sendo eficaz e não está sendo, e às vezes as pessoas estão compreendendo, mas elas podem compreender mais ainda, tá? Compreender mais elas de fato falarem, poxa, isso aqui foi passado de uma forma legal, ou poxa, quando num futuro você conversando com essa pessoa, vê que ela entendeu de fato o que você estava querendo dizer da outra vez, sabe? Então, você vai saber que você vai ter feito uma comunicação eficaz quando isso acontecer. Mas antes de eu falar da parte de quem fala, né, do emissor, né, do lado do emissor e também do receptor, vou falar tudo nisso, eu quero falar sobre uma coisa que todos nós temos dificuldades. Tá? Eu tenho bastante, embora seja comunicóloga, para vocês verem que é algo que a gente precisa prestar atenção em todo momento. Eu tenho bastante, eu tenho certeza que vocês também têm. Por isso a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, que é a questão da escuta, a questão do ouvir, tá? Um dos princípios mais importantes e difíceis de todo o processo comunicativo é o saber escutar. A falta de comunicação que sofremos hoje em dia se deve em grande parte por não sabermos escutar os outros. Olha só que forte que é isso, hein? Estamos mais tempo preocupados com as próprias emissões e nessa necessidade própria de comunicar se perde a essência da comunicação, ou seja, de compartilhar com os outros. Agora que a gente esclareceu mais um pouquinho, você consegue pensar e ver se há uma dificuldade que você tem? Eu disse que quase todos nós temos, e é verdade. São poucas pessoas que sabem de fato ouvir. Mas ouvir, escutar, qual é a diferença de um para outro? Ouvir é somente perceber ou simplesmente perceber vibrações sonoras, tá? Vocês podem estar me ouvindo e não estar me escutando, porque escutar é entender, compreender
ou dar sentido ao que se ouve, tá? É muito diferente a gente ouvir. A gente pode estar ouvindo, por exemplo, a conversa de alguém no cômodo ao lado, né? Você pode estar ouvindo aí enquanto você escuta essa aula, né? Mas você não está decodificando o que está sendo dito, você não está compreendendo o que está sendo dito. Quando você escuta, não, você está prestando atenção naquilo e você não somente ouve, você percebe as vibrações sonoras, né, da língua que você compreende, e você entende, compreende e dá sentido ao que ouve, ao que está ouvindo, ao que você está ouvindo. O que é dar sentido? Se eu falo abacate, todo mundo pensou num abacate, certo? Se eu falo abacaxi, automaticamente sua mente já foi. Isso é uma fruta. Abacaxi é uma fruta. Você já lembra do abacaxi amarelinho, coroinha verde, né? Se eu falo qualquer coisa aqui e vocês compreendem de acordo com a linguagem que eu estou utilizando, de acordo com o conhecimento de vocês sobre o assunto, tá? Porque eu posso falar alguma coisa sobre alguma coisa que vocês não compreendam. E aí vocês vão falar, peraí, isso aqui eu não sei sobre o que ela tá falando, né? Mas vocês também vão ter essa capacidade de compreender que vocês não sabem daquilo que eu estou falando também, caso isso ocorra. Entendem? Então é muito importante a gente saber essa diferença para a gente saber tratar esse problema na comunicação. Então, a escuta efetiva deve ser necessariamente ativa e não passiva. Outra coisa legal aqui que a gente pode entender é que a escuta ativa, ela significa escutar e entender a comunicação do ponto de vista de quem fala. Vamos compreender essas duas afirmações que eu passei aqui agora? O que é uma escuta efetiva? Por que ela tem que ser ativa e não passiva? Né? Na passiva eu só estou ouvindo o que está chegando e não estou fazendo nada. Né? Na ativa, às vezes eu compreendo, às vezes eu não compreendo. Isso é uma escuta passiva. Compreendi? Ok. Não compreendi? Também ok, tô ali, deixa passar, né? Quantos de vocês já fizeram isso, né? A escuta efetiva, ela tem que ser ativa. A pessoa tá conversando com a gente precisa estar decodificando o que ela tá falando, ou seja, se a gente compreende tudo que ela tá falando, as palavras que ela está utilizando. A gente está se esforçando para buscar referências dentro da nossa memória, dentro do nosso acervo, né, de coisas que a gente já viu e que a gente já ouviu, para a gente conseguir compreender aquilo que a outra pessoa está falando, tá? Se ela está falando, sei lá, de gado, de pasto, eu vou procurar referências na minha mente de alguma vez que eu li alguma coisa sobre aquilo, ou que algum fazendeiro, uma pessoa que eu conheça que já tenha falado para mim sobre gado, eu vou estar buscando informações sobre aquilo, tudo com o objetivo de compreender aquilo que a pessoa está falando. Conseguiram entender a diferença? Na passiva, eu não estou preocupado em participar desse processo de comunicação, em compreender aquilo que a pessoa está falando. Eu estou ali ouvindo, se eu entendi, ok, se eu não entendi, eu deixo passar, foi. Tá? Na ativa não, você está se esforçando ali para buscar referências, para compreender as palavras, o significado das palavras que a pessoa está utilizando. Isso é uma escuta ativa, ok? Você está de fato presente ali, com vontade de participar daquele processo de comunicação e com vontade de compreender aquilo que a pessoa está falando. E a segunda afirmação que a gente vai ver aqui, que a gente leu, né? Que a escuta ativa significa escutar e entender a comunicação do ponto de vista de quem fala, é porque às vezes a gente também vai ter que prestar atenção, porque na história de vida da pessoa, no ponto de vista que a pessoa está apresentando, na compreensão que ela tem de vida, tá? De onde ela veio, tá? Pra gente entender o ponto de vista que ela tá falando, por que ela tá falando aquilo, ok? E aí a gente conseguir compreender também os motivos pelo qual ela está falando daquele assunto, daquela forma, naquele momento, tá? Então, tudo parte da boa vontade, né? Da vontade de participar do processo de comunicação, da vontade de entender o próximo, da vontade de compreender o outro, ok? A escuta ativa tem muito a ver com isso. E a gente precisa escutar mais.
né, para ter um processo de comunicação eficaz, tá? E aí a gente vai conversar sobre o que é... Deixa eu ver, a gente tá gravando? Eu tô com uma vista péssima. Tá gravando. Achei que não tivesse, já ia ficar nervosa aqui. Então a gente vai sabendo disso agora, compreendendo tudo isso, da importância da escuta no processo de comunicação. A gente vai ver algumas dicas pra gente aplicar na nossa vida e pra gente compreender um pouco mais, ok? Vamos lá? A gente vai ver essas dicas, e aí eu queria dizer que primeiro a gente vai ver umas dicas pra gente aplicar no nosso dia a dia, tá? No nosso processo de comunicação com todas as pessoas, com todo mundo. No final, a gente vai ver umas que são exclusivamente pra gente se atentar no ambiente de trabalho. Não vou adiantar o assunto, a gente vai ver cada uma delas, mas no final vocês vão conseguir compreender essa diferença aí. E a primeira dica para comunicação eficaz é: ao falar, certifique-se que o outro está acompanhando o seu raciocínio. Aí a gente vai começar a falar do lado do emissor, né? Eu sou uma pessoa que falo muito, acho que vocês estão vendo aí, né? Pelas aulas que eu tô dando, eu falo rápido, né? E às vezes eu peco nisso, de achar que a pessoa tá acompanhando o meu raciocínio, porque na minha cabeça todo mundo é igual a mim. Tá? É claro que isso é uma percepção inicial, uma coisa inicial. A partir do momento que eu observo que talvez a pessoa não tenha o mesmo acervo que eu, lembra do que eu falei? Acervo, gente, não está relacionado à inteligência, não está relacionado a saber mais do que o outro, não tem nada disso. Nós temos acervos diferentes. O acervo de uma pessoa, o acervo de tudo, tá, gente? De assunto, de história de vida, de acontecimentos, de tudo. É isso que eu quero dizer quando eu falo acervo. Um acervo de uma pessoa que vive, que cresceu no campo é diferente do acervo de uma pessoa que cresceu na cidade, tá? Só para vocês compreenderem isso, tá? O acervo de uma pessoa que estudou a vida inteira ali numa faculdade, ó, numa escola que segue uma linha A, é diferente do acervo de uma pessoa que estudou numa escola que segue uma linha B. Tá? Falei A e B porque eu nem sei quais são os nomes dos processos educacionais, mas eu sei que, por exemplo, existem escolas com conteúdo programático igual do Ministério de Educação, né? Protocolado pelo Ministério de Educação. E você tem escolas que eles chamam de escolas do futuro, né? Que tem uma totalmente diferente. A pessoa estuda de acordo com as habilidades dela, as aptidões e tudo mais. São diferentes. O acervo de uma pessoa que estudou nesse programa A vai ser diferente do acervo da pessoa que estudou no programa B, ok? Então, o acervo de uma pessoa que cresceu rodeada de adultos, que não conviveu com crianças, é diferente de um acervo de uma pessoa que ali os adultos talvez que tinham um convívio mais com pessoas da sua idade, tá? E isso não quer dizer que o que é bom e o que é ruim, tá? Eu não tô querendo dizer isso. A gente só precisa entender que são coisas diferentes e são... Como que eu posso dizer? Ai, gente... E são modelos diferentes de viver, né? Todo mundo tem o seu, ok? Cada um tem sua história, cada um tem suas vivências, tá? E é isso que a gente precisa se certificar que o outro está acompanhando, porque às vezes o que você está falando, a forma como você está falando, tá? Que tem a ver com o seu estilo de vida, com a sua vivência, com o seu acervo, a outra pessoa não acompanha, tá? Não está acompanhando isso. E aí o que você precisa fazer? Tentar se adaptar ao que ela compreende, tá? A coisas que ela já tenha visto, para que ela possa compreender aquilo que você está querendo dizer, para que ela possa acompanhar o seu raciocínio. Eu não sei se aqui, nesse tipo de comunicação que a gente tem aqui, que é oral, né? Eu tô falando assim, mas eu não tenho esse feedback imediato. Qual é a minha técnica
para eu me certificar que vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Eu sempre dou vários exemplos para a mesma coisa. Eu sempre falo, tá vendo? Eu falei aqui de acervo, aí eu falei de vivência, aí eu falei de estilo de vida, eu falei de um monte de coisa que cada um pode ter entendido. Quando eu falei acervo, uma parte não entendeu. Quando eu falei vivências, uma parte já entendeu. Aí, quando eu falei estilo de vida, tá? São palavras com significados diferentes, mas nisso que eu estou querendo passar para vocês, é sobre isso que eu estou querendo falar. Então, eu procuro dar vários exemplos aqui para que vocês compreendam, para poder que eu consiga alcançar um grupo grande na compreensão. E pode ser ainda que aconteça de um ou outro não compreender o que eu estou falando, o que eu estou explicando, tá? Então, uma forma que eu arrumei, né, que eu tenho, uma forma que eu uso aqui para garantir que um grupo grande me compreenda, tá? De todos os alunos, dar vários tipos de exemplo, usar palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Por isso que eu falo, gente, desculpa se está parecendo repetitivo, que é justamente, mas a intenção é ser repetitiva, para que todos consigam compreender aquilo que eu estou falando, ok? Então, ao falar, certifique-se que o outro está acompanhando o seu raciocínio. Faça isso. Preste atenção em com quem você está conversando, tá? Próxima dica aí, mostre seu interesse pelo que o outro diz. Não tem coisa pior do que conversar e você estar lá todo animadão falando e você perceber que a pessoa está ouvindo só. Ela não está te escutando, né? Olha aí que belo exemplo de aplicação do que a gente acabou de falar, né? A pessoa está com zero interesse no que a gente está falando e isso é horrível, tá? Por quê? A pessoa já não quer ouvir e desanima você de falar, né? Isso pode acontecer muitas vezes em sala de aula, que eu tô dando uma aula online. Quem tá me ouvindo interessado em aprender, não sei. Sei que pode ter gente que tá me ouvindo interessada em aprender e sei que gente que tá me ouvindo só para passar aí os minutos, né? Eu não tenho como ter esse feedback nesse processo de comunicação aqui, né? Eu já acabei de falar isso, mas eu não tenho como ter esse feedback, tá? Mas em sala de aula você tem como ter esse feedback, porque você olha no rosto das pessoas, né? E aí você vê se as pessoas estão interessadas ou não naquilo que você está dizendo. E aí a comunicação ela pode ser eficaz quando a gente mostra o interesse, pode ser mais eficaz quando a gente mostra o interesse, porque anima o outro a continuar falando, a continuar explicando, tá? Dentro de sala de aula, como eu acabei de dar esse exemplo, o que seria um feedback legal? A pessoa tá mostrando interesse e fazer perguntas se não compreender, porque aí o professor pode... Isso dá ânimo para a pessoa. Às vezes você não entende o que a pessoa disse e aí você se desinteressa por aquela conversa. Quando, na verdade... e aí vai ser um tempo, desculpa cortar assim o raciocínio no meio, mas vai ser um tempo que você vai perder, né? Vai ser um tempo em vão. Porque você tá ali, a pessoa tá falando, você não tá entendendo que você tá fazendo o que ali? Você podia estar fazendo outras coisas muito mais interessantes. Então, se você está numa conversa, se você se dispôs a estar em uma conversa, mostre interesse pelo que o outro diz, porque aí, mesmo que você não esteja compreendendo, você vai dar o feedback, às vezes que não está compreendendo, mas de uma forma gentil, e a pessoa vai explicar de uma forma melhor, e esse processo de comunicação vai ser eficaz, porque você vai compreender aí o objetivo daquela mensagem, você vai compreender aí por que vocês estão usando aquele tempo ali para conversar. Próximo aí, ó, não interrompa, deixa a pessoa terminar o que fala. Isso é uma coisa que eu também faço de vez em quando, mas eu me controlo muito, gente, porque todo mundo faz. Eu tô aqui me colocando, mas todo mundo faz isso. A gente tem essa mania de interromper as pessoas, principalmente quando a gente acha que a gente tem uma coisa mais interessante para falar naquele momento do que ela. E isso é uma coisa horrível, porque assim como eu tô no lado da pessoa como eu sou a pessoa que interrompe de vez em quando, tá? Mas, claro, sempre observando para melhorar, e hoje eu sou melhor do que ontem, ano que vem vou ser melhor que esse ano. A gente também tem esse problema quando a gente é o emissor, porque a pior coisa é você estar tentando montar um raciocínio e você ser interrompido,
Sabe quando você quer explicar o seu ponto de vista sobre alguma coisa? Aí você cria, sei lá, um arco. Você cria uma trajetória para falar sobre aquilo, tá? Dentro da sua mente você cria aquilo na hora. Você faz como eu faço nas aulas aqui. Sempre que eu começo um módulo, eu tento pegar, né, e estender uma linha assim e colocar os assuntos em ordem. Para que o que eu vou explicar lá na frente você já compreendam, porque eu já falei sobre X, Y e Z antes. E o que é X, o que é Y, o que é Z? São coisas importantes para que vocês compreendam o que de fato eu estou querendo falar, o que de fato eu estou querendo ensinar. Então, aqui não existe essa possibilidade porque é uma gravação. Mas, quando a gente está no pessoal, né, e a pessoa está no meio ainda daquele processo, no meio ainda do raciocínio dela, para que ela montou, para que você compreenda aquilo que está sendo dito, e aí ela é interrompida. E às vezes se perde tudo. Porque quando a pessoa é interrompida, a pessoa que interrompeu também vai perder essa oportunidade de ir montando o raciocínio junto, de ir fazendo essa construção, sabe? Então, isso é feio, isso é chato, isso é ruim e isso prejudica a comunicação. Muitas pessoas não conseguem compreender aquilo que o outro diz porque interrompem a todo momento. E muitas pessoas não conseguem expressar aquilo que querem dizer, né? Elas não conseguem se expressar, elas não conseguem falar alguma coisa, completar um raciocínio porque são interrompidas a todo momento, tá? Então, uma dica aqui é não interrompa, deixa a pessoa terminar o que fala. Mas qual é o momento? Eu não sei quando a pessoa terminou. Às vezes a pessoa é uma tagarela, fala pra caramba. Uma hora ela vai precisar dar uma respirada e você, como receptor, já sabe que ela já terminou aquilo que ela tá falando, certo? Dá pra compreender isso daí, né? Se ela tá te explicando como que faz um macarrão, né? E ela tá no meio da receita e tu interrompe. Você sabe que interrompeu no momento que não era, que tinha que esperar a pessoa explicar, tá? A receita inteira. A não ser que você vá tirar uma dúvida sobre determinado ponto. Mas você sabe que a pessoa está formando raciocínio. Então a gente sabe. Só que de vez em quando a gente é desagradável, tá? Não tô chamando ninguém de desagradável. Tô dizendo que eu sou de vez em quando. Então, porque nós somos humanos e a gente faz isso mesmo. E a gente tá aqui para aprender a fazer diferente, né? Então, eu me policio para não fazer isso, para não interromper as pessoas. E vocês podem também fazer isso a partir de hoje, se não fizerem, porque às vezes já estão fazendo também e tá tudo bem, ok? Uma outra dica é envolva seu corpo na conversa. Através da comunicação não verbal, conseguimos muitas vezes transmitir mensagens que as palavras sozinhas não conseguiriam, tá? Quando a gente quer expressar a felicidade, quando a gente quer se declarar, olha, quando a gente se declara para o nosso amor, né? O nosso corpo, né? Ele fala também, né? Como que você demonstra, às vezes, se declara para alguém com uma cara triste, com uma cara chateada, com uma expressão chateada, né? Com gestos de alguém que está nervoso, nervoso no sentido de chateado, não nervoso, não aquele nervosinho bom de quem tá se declarando e tá com medo de tomar um não, né? Envolva seu corpo na conversa, tá? Às vezes, se você sorrir, se você olhar nos olhos da pessoa, né? A pessoa vai se sentir mais segura, ela vai sentir que você está ali de fato naquela conversa, que você está compreendendo aquilo. Ó, fazer isso aqui, ó. A pessoa tá falando e a gente tá aqui, ó. Isso aqui é o quê? Tô compreendendo, né? É isso aí é um feedback positivo que a gente tá dando pra pessoa, tá? É diferente de ficar assim, ok. Se a gente fizer assim, sorrir junto, a pessoa vai se sentir confortável, porque ela vai compreender que está sendo compreendida. Ela vai entender que, ó, tá sendo o que eu tô falando aqui, ela tá entendendo, entendeu? Ah, legal, feedback positivo, ela vai continuar falando, ok? Fique atento ao contexto da conversa. Pensem aí, o que é o contexto? O que é o contexto da conversa? Tá? O que é o contexto? Pensaram? Sabem o que é contexto? Contexto aí, o que é o contexto? Por que está sendo dito aquilo? Né?
Uma discussão de um casal. Vamos dizer assim, já que a gente está nesse tema da declaração, uma discussão de um casal. Né? Vamos ver aqui um assunto. O homem acordou cedo e fez barulho. E a esposa queria dormir um pouquinho mais. E aí ela acorda chateada e eles começam a conversar, a discutir sobre aquilo. Tá? Por que ela está discutindo sobre aquilo? Por que ela vai brigar com ele? Por que ela vai falar, poxa, você faz muito barulho, você é um barulhento? Por que ela está falando isso? Porque ela queria dormir mais, né? Porque ela queria ficar mais tempo dormindo e ele nunca deixa ela fazer isso, porque aquilo virou uma discussão, ele nunca deixa ela falar isso. Este é o contexto da conversa, tá? Eles estão brigando, tá? Porque ela gosta de dormir um pouco mais e ele nunca deixa isso acontecer, porque ele acorda e faz barulho. Tá? Então a discussão não foi porque ele deixou cair um pote no banheiro ou porque ele tropeçou no ferro de passar roupa. Não, a discussão, eles vão falar sobre isso durante a conversa. Poxa, você tropeçou aí, deixou não sei o que cair, fez barulho. Mas o contexto é o motivo pelo qual eles estão discutindo, pelo qual eles estão conversando, que é o fato dela querer dormir mais e ele fazer barulho e não deixar que isso aconteça. Tá? Esse é o contexto da conversa. A gente precisa estar atento a isso. Porque senão a pessoa vai falar e a gente não vai entender nada. A gente vai incluir um monte de informações juntas. Por que a pessoa está falando aquilo? Este é o contexto da conversa. Tá? Por que ela está falando aquilo? Ok? Pensem nisso. E desenvolva empatia, use o bom senso, respeito e até abdicação e tolerância. A gente conversou sobre isso, eu não lembro se foi na aula passada ou se foi num outro módulo, gente, não vou lembrar. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Empatia, bom senso, respeito e abdicação e tolerância. O que é isso tudo? Isso tudo é uma forma da gente ser agradável e da gente não ofender as pessoas pelo fato da gente pensar de forma diferente delas, tá? Vamos tocar aí na ferida. Política. A galera gosta de discutir política, né? Eu acho que foi até nesse contexto que eu falei na outra aula. As pessoas perdem o respeito, né? Na hora de falar com as outras, elas não respeitam as outras pessoas para depender do ponto de vista delas, tá? A tolerância é zero nesse tipo de comunicação, tá? Não tem nada, não tem empatia, não tem nada quando as pessoas conversam sobre política hoje no Brasil. A maioria, claro que tem um grupo, sempre tem como falar, mas se eu conheço alguém. Sempre tem gente que sabe fazer, mas a maioria não sabe fazer, não sabe conversar sobre política. E, por exemplo, a abdicação aí é você deixar a pessoa falar e, ok, mesmo que você pense completamente diferente dela, tá? Tolerância. Tolerância, porque a gente precisa... a gente não pode definir a pessoa por aquilo, sabe? Eu sei que tem uma corrente que diz que pode, mas eu acho que não pode. Seu pai, por exemplo, politicamente, se pensar diferente do que de você, vocês vão viver em guerra? Seu pai, sua mãe, vocês vão viver em guerra? São pessoas que você vai conviver, que você precisa conviver na maioria das vezes, né? Quando existe uma boa relação para as outras coisas, tá? E aí você tem uma relação que tem que ser uma relação de respeito, tá? Independente de qualquer coisa, filhos precisam respeitar pais, tá? Essa relação precisa ser de respeito, independente da forma como um ou outro pensa, né? Então o que a gente faz com filho, com um amigo, tá? Ou com as outras pessoas que a gente não conhece, porque a gente não tem por que ficar brigando com quem a gente não conhece, né? Com quem a gente não sabe a história de vida, com quem a gente não sabe o acervo, a gente não sabe por que aquela pessoa pensa daquela forma. Tá? Então a gente pode desenvolver empatia, sim, se colocar no lugar do outro. A gente pode ter bom senso. Será que aqui é o momento de discutir isso? Será que é com essa pessoa que eu preciso conversar isso aqui, estabelecer esse processo de comunicação sobre esse assunto? Será que essa pessoa é a melhor pessoa para isso?
tá? Respeito, tá? Não desrespeitar as pessoas e até abdicação. Eu vou deixar de conversar sobre isso, eu vou ouvir e não vou me manifestar em relação a isso, porque eu penso muito diferente. E se eu fizer isso, nós vamos ter problemas. Isso é uma forma de uma comunicação eficaz, porque você vai conseguir compreender o que a outra pessoa pensa, tá? E se você achar que ela não vai compreender a forma como você fala, né? Você vai abdicar daquilo ali. Se você achar que se você vai lá ela vai te desrespeitar, deixa pra lá também, ok? Mas não vai ter sido uma comunicação eficaz porque eu não falei aquilo que eu não queria. Claro que vai. A pessoa queria falar o ponto de vista dela sobre aquele assunto, ok. Você parou e tentou compreender. Às vezes você não compreendeu, mas ok. Você vai tentar olhar para a vida dela e ver por que ela pensa daquela forma. E aí, ok. Pronto e acabou. Tá? Às vezes, quando a gente faz isso, a gente consegue compreender, a gente melhora o outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente respeita, tá? Quando a gente, às vezes até a pessoa tá meio chateada, tá meio fora de si naquele momento, e a gente vai se calar. E esse processo de comunicação vai ser eficaz, porque ela falou o que ela queria falar e você ouviu, e aí você somente respeitou, abdicou de falar o seu ponto de vista para não ter problema. E ok, estabeleceu-se aí um processo de comunicação completo, ok? E agora a gente vai falar sobre a comunicação eficaz no ambiente de trabalho. Mas Tatiana, deixa eu fechar o olhinho aqui a câmera rapidinho só para vocês verem a imagem inteira. Ó, pronto, voltei. Mas Tatiana, mas essas outras dicas não servem para usar no ambiente de trabalho? Claro que servem e vão ser usadas. Essa questão anterior que eu falei aqui, ó, principalmente, ó, empatia, bom senso, respeito, ó, respeito, abdicação, tolerância. Onde mais usar isso? Dei o exemplo da família, mas no ambiente de trabalho a gente passa 8, 9, 10 horas por dia, tá? Como desenvolver um ambiente bom de trabalho, que a gente consiga se comunicar com as pessoas, que a gente consiga compreender o que elas querem, o que elas precisam e que a gente precisa que os outros compreendam aquilo que a gente diga sem bom senso, respeito, abdicação e tolerância, né? Um monte de pessoas diferentes. Eu lembro que uma vez eu trabalhei num andar assim, que era de manhã e de tarde, se somasse, e de noite, se somasse todo mundo que trabalhava naquele setor, eram 500 pessoas. 500 pessoas, era grande mesmo, era baia de telemarketing, né? Então, um sentadinho do lado do outro, um andar enorme, 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 enorme. E aí eu era da supervisão, e aí eram acho que 30 supervisores e 500 pessoas, 35 supervisores, alguma coisa desse tipo, né? Como que você não vai se identificar com todo mundo que trabalha naquilo ali? Então, você precisa dessas técnicas ou dessas dicas aí para que você consiga compreender e ser compreendido, ok? Então você vai utilizar todas as técnicas aí, todas as dicas no ambiente de trabalho também da comunicação eficaz, mas tem umas aqui que são específicas para o ambiente de trabalho e a gente vai ver o porquê. A primeira delas, ó, vamos entender o porquê que a gente precisa ver sobre ambiente de trabalho de forma específica. Segundo uma pesquisa realizada pelo Project Management Institute Brasil, PMI, tá? O que é o PMI? Quando minha pós-graduação, meu MBA em gestão de projetos, tá? E o PMI é eles que definem tudo que precisa ser feito para que um projeto seja bem executado, tá? Qualquer tipo de projeto, tá? Existem normas, existem técnicas, existem regras, tá? Formas diferentes, né? Mais formas de um projeto ser executado. Esse projeto aqui, dar aulas para o Chance, ele tem todo um processo. Ele tem o processo de elaboração dos módulos, ele tem o processo de elaboração das aulas, ele tem o processo de a ordem das informações que vão ser passadas, ele tem todo um processo. E aí é o PMI que define isso. Quando você quer estudar gestão de projetos e quer fazer o projeto do início, do meio e do fim, o PMI é que define isso e que te dá as formas como você pode fazer isso da melhor forma possível, tá? Compreendido isso,
Eles fizeram uma pesquisa em que 76% das 300 grandes empresas definem a comunicação no ambiente de trabalho como principal motivo de fracasso de diversas atividades propostas. Olha só que forte isso, tá? 76% das 300 grandes empresas definiram que a comunicação no ambiente de trabalho, ou a falta de comunicação, a comunicação errada, a comunicação que não é eficaz, esse é o motivo do fracasso de diversas atividades propostas. Agora, como que deve ser difícil para elas admitirem que investem tanto dinheiro, que investem em tantos recursos, que investem em tantas coisas para que a comunicação vá lá, a falta de comunicação eficaz vá lá e derrube isso e fracasse tudo aquilo que eles pensaram, tudo aquilo que eles projetaram, tudo aquilo que eles planejaram, tá? Várias atividades, 76% dessas 300 empresas definiram que a comunicação, a falta de comunicação eficaz, acho que a gente pode falar assim, dizer assim, é um motivo, né, de tantos projetos, de tantas atividades fracassarem. Isso é muito triste se a gente pensar, né? Muito dinheiro jogado fora, muito tempo jogado fora. Tempo é dinheiro, né? Mas é muito tempo, muito dinheiro jogado fora. Por isso que quando você vai numa entrevista de emprego, as pessoas do RH, né, as entrevistadoras e tudo mais, elas dão preferência para as pessoas que elas conseguem enxergar a habilidade de comunicação, porque sabem que isso é um grande desafio, tá? Então, por isso que a gente precisa ver essas dicas para vocês aplicarem lá quando vocês estiverem no ambiente de trabalho de vocês. Vamos lá? Mais dicas. Não tenha medo de fazer perguntas. Esse é um problema muito grande quando a gente começa no emprego. A gente tem vergonha, às vezes, de dizer que não sabe, ou de fazer alguma pergunta sobre determinada coisa que a gente vê as outras pessoas fazendo, que a gente acha que pode nos ajudar, mas a gente fica com vergonha, a gente fica travado. E olha como isso atrapalha, porque o processo de aprendizado, que poderia ser de 1 mês, às vezes vai levar 3. Por quê? Porque você tem medo de fazer perguntas, porque as pessoas têm medo de fazer perguntas. Então, para uma comunicação eficaz no trabalho, não tenha medo de fazer perguntas. O seu patrão te pediu uma tarefa, você não sabe fazer, faz perguntas. Tá, mas é isso que você quer? Isso é uma técnica que eu uso com os meus clientes. Primeiro, Eita, que uma gagueira hoje horrorosa. Vamos lá. Quando algum cliente meu me pede alguma tarefa, alguma coisa, e eu fico com dúvida sobre a forma como aquilo deve ser feito, primeiro eu faço perguntas, tá? Que tipo de perguntas? Sempre mostrando exemplos, sempre perguntando, então é isso que você quer que eu faça? Exemplos ai, gente, hoje eu tô que tô. Exemplos no sentido de, às vezes, você mostrar alguma coisa que alguém fez, tá? Alguma coisa visual, tá? Ou você relembrar alguma coisa que já foi feita. Então é tipo aquela vez que a gente fez isso, tá? Porque isso vai te ambientar naquilo que você precisa fazer. Você imagina se você não faz a pergunta e você faz conforme a sua cabeça, e aí você tem que fazer tudo de novo. Sabe como é que é o nome disso? Retrabalho, tá? Faz isso, faz a sua parte. Muitas vezes vai acontecer, como acontece comigo também, de você perguntar, você quer que eu faça assim? Aí a pessoa fala, aí você vai lá, faz, aí a pessoa vai e fala, não, eu não quero assim, eu quero assim. Tá, ok, mas aí você precisa explicar. Eu fiz porque você disse que queria igual isso e aquilo, tá? Mas se você quer que faça dessa forma, tudo bem, não tem problema. Vai ser retrabalho? Vai. Mas é seu chefe, não tem o que você fazer. Você está sendo pago para fazer isso, e se você vai ter um retrabalho, aí é o problema da empresa que vai ter que pagar mais tempo para você. Ou vai ter que usar um tempo que você poderia estar usando para fazer outras coisas. Tá vendo? Olha a pesquisa aí como é que faz sentido, né? Que a falta de comunicação atrapalha. Mas não tenha medo de fazer perguntas. Garanta a sua parte, tá? O outro é o outro. Se garanta
que você está fazendo aquilo que você... Esse processo aí de comunicação, de pedir alguma atividade, entrega de atividade, do que é essa atividade, garanta que pelo seu lado vai ser bem feito, ok? E aí nós vamos para a segunda dica, faça reuniões frequentes. Aí é um ponto de vista de uma pessoa que pode pedir reunião, né? Mas se você estiver à frente de um projeto, vamos dizer assim, alguém te der essa responsabilidade, tente reunir as pessoas. Hoje em dia a gente usa muita tecnologia para isso. Um grupo de WhatsApp temporário, para que as pessoas possam tirar as dúvidas, para que as pessoas possam esclarecer se é aquilo mesmo que elas querem, se é aquilo que elas precisam, o que já foi feito, o que não foi feito, sabe? Você imagina você ter uma falta de comunicação tão grande, a comunicação não ser eficaz, que as pessoas não sabem o que já foi feito, e aí tem um grupo de pessoas fazendo algo que já está pronto. Bem complicado, né? Então, esse faça reuniões frequentes é quando você participar de um projeto, tente se reunir, estar reunido sempre com as pessoas e se atualizando em relação àquele projeto e atualizando as pessoas também em relação ao que está acontecendo, ok? Sempre vai ter um que fala, nossa, eu não sabia que isso estava acontecendo, ou vai ser você, que as pessoas fizeram as coisas e esqueceram de te contar. E isso atrapalha muito dentro de uma empresa, porque às vezes um projeto que pode demorar 2, 3 meses para ser concluído, leva 6, pela falta de comunicação, ok? Tente ser o mais claro possível. Como eu falei aqui, explicar, às vezes, 3, 4 vezes para a pessoa, como eu faço aqui para vocês, para que seja claro, para que o tema fique batido, no sentido de vocês saírem daqui, eu entendi aquilo. E é isso que tem que acontecer dentro da empresa. Quando você pede alguma coisa para alguém, a pessoa precisa compreender o que você quer, né? Então você precisa ser o mais claro possível sobre o que você quer, ok? Então, como vai ser feito isso? Explica 1, 2, 3 vezes. Tem aqui essa dica também, mas depois confirma por e-mail, tá? Se a pessoa entendeu aquilo mesmo, tá? Que é até a próxima dica aqui, ó. Faça follow-up por escrito, ou a famosa ata de reunião. Manda para todo mundo. Faz uma atualização de projeto. Eu tô num projeto agora, enquanto aqui eu tô dando essa aula, enquanto eu tô dando esse módulo, eu tô num projeto em que toda segunda-feira a gente tem uma reunião de alinhamento, tá? E nessa reunião de alinhamento, a gente bate o que era para ter sido feito, o que foi feito, que era para ter sido feito e o que foi feito na semana anterior, tá? E a gente vê o que tem que ser feito naquela semana em que a gente está. Ou seja, a gente consegue entender se a gente atrasou alguma coisa, tá? E o que a gente pode evoluir no projeto nessa semana, na semana que está começando. Então, a gente faz isso toda segunda-feira. E depois que a gente faz isso, depois que todo mundo entendeu qual é o seu papel naquela semana, o que precisa ser feito, o que ficou atrasado, qual é o novo prazo que a gente deu para isso, a outra coisa que a gente faz coloca lá no nosso Trello. Lembra do Trello que eu mostrei para vocês? A gente tem um Trello, que é o quadro de atividades, e eu vou lá, vou jogando a atividade de cada um, que cada um precisa fazer naquela semana. Que é mais uma coisa, a pessoa esqueceu, não anotou na hora, ela vai lá e vai estar escrito tudo que ela precisa fazer naquela semana, tudo que ficou combinado dela fazer naquela semana, tá? Isso é muito importante. Avalie o cenário. O que é avaliar o cenário? Tá? A gente vai olhar, vou falar desse projeto aqui que eu estou participando. Quando eu entrei para esse projeto, a pessoa queria que tudo acontecesse em 2 meses, tá? Aí eu falei, ok, tá? Você quer que aconteça em 2 meses? Vai acontecer em 2 meses. Aí eu fui avaliar o cenário e vi que não dava para fazer em 2 meses. Não dava para fazer em 2 meses do jeito que a pessoa queria. Então, eu fui lá e expus, de acordo com esse seu cenário aqui, a gente está precisando fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, para que lá na frente isso fique bem feito e o seu projeto dê certo, tá? E aí a própria pessoa se tocou, percebeu, tá, gente? Não sei se isso é um regionalismo, se tocou aí. E a própria pessoa percebeu que em 2 meses a gente não conseguiria realizar, não da forma que ele gostaria. Então,
Logo no início, eu falei, ó, dá pra fazer em 2 meses? Dá, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui naquilo que você quer. Vai mandando pra mim tudo que você quer. E a pessoa foi mandando, mandando, mandando. E aí eu fui, organizei e falei, ó, não vai rolar 2 meses se for pra ficar desse jeito, não. 2 meses a gente consegue, mas uma ou outra coisa pode se perder e não sair do jeito que você quer. Não, então eu prefiro botar o pé no freio, organizar isso aqui e depois a gente faz. Ok, tá? Tá bom? Então a gente precisa ter essa visão macro, tá? Essa visão ampla, né? Vamos olhar o todo. Dá para ser feito? Como vai ser feito? Tá? Vamos comunicar isso. Ó, pode ser feito assim, 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 ok? Ok. Não, ok? Não, ok. Vamos parar por aqui e vamos fazer dessa forma. Compreendido? Compreendido. Isso é muito importante. Conheça o seu receptor para moldar a sua comunicação. Lembra que a gente estava falando de acervo, de histórias de vidas, de vida e de tudo isso? Então, a gente precisa conhecer com quem a gente está conversando para moldar nossa comunicação. Se a gente vai conversar com uma pessoa muito simples, por exemplo, a gente falou isso numa outra aula, né? Agora eu não sei se foi a última ou se foi a anterior, do outro módulo, não vou lembrar. Mas a gente falou sobre isso. Né? O que adianta eu ficar usando palavra rebuscada com quem não vai me compreender? Que a pessoa não vai entender nada. Esse processo de comunicação vai ser eficaz? Não vai. Porque a pessoa, às vezes, vai ouvir e não vai escutar. Vai ouvir e vai falar aham, 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 e não vai escutar. E não vai compreender aquilo que eu estou dizendo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me adaptar, né? E vou me comunicar de uma forma que aquela pessoa com quem eu estou estabelecendo aquela comunicação compreenda. Isso não só falando, tá? A gente está falando, a gente está conversando aqui, eu estou dando aula aqui mais sobre a fala, porque está mais presente dentro da empresa, né? O conversar, nem que seja no online agora, né? Pelo Zoom, que é um programa de reunião, pelo Google Meet, pelo FaceTime, pelo WhatsApp, enfim, mas vai ter esse cara a cara aí, esse processo de comunicação que um vai ouvir e o outro vai. Um vai ouvir, não, um vai falar e o outro vai ouvir ou escutar, né? Então a gente precisa conhecer com quem que a gente está falando, tá? Pra gente moldar a comunicação. Ok? Isso em termos também empresariais, isso em termos também que cada área tem as expressões próprias, né? Então a gente tem que ver o nível do conhecimento da pessoa sobre aquilo, pra gente saber se vai dar certo eu falar daquele jeito ou não. Eu escrever um e-mail daquele jeito, eu apresentar um projeto daquela forma ou não. Ok? Ih, que eu fiz um negócio aqui que. Pronto, foi. Dê e procure por feedbacks. Às vezes a gente fala, a pessoa dá sinal que entendeu, né? E a gente acha que isso é um feedback positivo. É um feedback? É. Mas às vezes a gente pode garantir que realmente ela compreendeu. Como que a gente faz isso? Perguntando, você entendeu? Tá, me diz então o que você vai fazer. É isso, isso, isso que você vai fazer? Ah, é isso, isso, isso que você vai querer? Tá? É bom, eu dei esse exemplo já anteriormente. A gente falar o que a gente compreendeu em outras palavras, diferente do que a pessoa nos explicou, para saber se é aquilo mesmo. Ah, isso também é uma técnica. Tá? Então é isso, isso, isso aqui que você quer. Ok. Então é isso, 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 isso aqui que você quis dizer. Ok. Você vai dar feedback e vai procurar. Às vezes a pessoa também não tá te pedindo nada, mas aí você quer garantir que ela compreendeu aquilo que você disse ou aquilo que ela falou pra você também, tá? E aí o que você vai fazer? Você pode repetir, você pode pedir uma confirmação por e-mail, tá? Ó, a gente conversou isso, isso e isso, então vai ser feito isso, isso e isso, certo? Tá? Porque aí na hora que a gente for escrever, a gente vai escrever com palavras diferentes, de uma forma diferente de que foi a conversa. E ali pode ser resolvido um outro problema, porque às vezes a pessoa compreendeu errado, ou você compreendeu errado, né? E aí já resolveu esse problema. Não, não é isso não, volta aqui pra gente conversar de novo. E aí, ó, poupou tempo, poupou dinheiro, tudo aquilo que a pesquisa tava falando lá, que vocês podem ter problemas, que as empresas têm problemas, né, dentro da área de comunicação e que vocês também podem ter problemas onde vocês forem trabalhar, tá? Agora a gente vai colocar um vídeo pra gente assimilar mais
essas informações, tá? Mas eu já vou me despedindo por aqui. Depois desse vídeo a nossa aula termina. Fiquem pensando nele até a nossa próxima aula, que, como a gente conversou, a gente sempre vai voltar um pouquinho, que é pra gente conseguir estabelecer a compreensão do assunto, daquilo que está sendo dito, daquilo que está sendo estudado. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.